Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Deire Lúcia de Oliveira, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professora de matemática, e estou aqui para apresentar para vocês uma breve introdução ao GeoGebra. Para isso, eu vou usar retas e pontos. Bem, o GeoGebra é um software, de matemática dinâmica que une geometria e álgebra. Geometria e álgebra. Por isso o nome GeoGebra. Bem, ele pode ser baixado gratuitamente nesse endereço aqui, geogebra.org/download. Ele tem vários idiomas, inclusive português aqui do Brasil. Ele pode ser usado online, pode ser usado de diversas maneiras, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Tem manuais lá na plataforma também, tá? Você pode baixar aqui um manual da Unesp e um do governo do Paraná, que são bons, são mais fáceis, mais acessíveis, mais básicos. O GeoGebra, eu estou dando alguns exemplos aqui do que é possível fazer com o GeoGebra, enquanto eu vou explicar para vocês o que é o software, tá? Então, vai passar aqui na tela alguns exemplos feitos por mim, só para exemplificar que a aula de hoje é bem introdutória. O GeoGebra, ele é multiplataforma. Você pode baixá-lo tanto em tablet, computador, notebook, celular. Ele funciona multiplataforma também para iOS, para Android, Windows. Ele tem código aberto, ou seja, usuários mais experientes podem criar novas ferramentas, enquanto e inserir no programa para na hora que a gente vai baixar já existir novas ferramentas com novas propriedades. A grande vantagem do GeoGebra é que ele pode ser usado em diversos momentos, com diversas perspectivas. Todos esses exemplos que eu estou mostrando, eu usei com alunos do ensino fundamental. Depende de onde que eu estou trabalhando, o nível, às vezes é um projeto fora do horário de sala, alguma coisa assim. Muitos são usados em muitos cursos superiores, cursos de matemática, estatística, engenharias, muitos usam, o GeoGebra. Então, na aula de hoje, eu pretendo dar só uma introdução para quem não conhece. Serve tanto para alunos quanto para professores. Os professores podem tanto exemplificar, colocar o GeoGebra no computador, projetar para os seus alunos, quanto eles podem usar num laboratório de informática, caso a escola tenha um laboratório, pode usar com os alunos no celular, se os alunos tiverem. No celular ele funciona mais como uma calculadora gráfica. Ele não tem tantos recursos, tanta coisa assim, mas ele faz muitas coisas interessantes. E para os alunos, eles podem tanto fazer exercícios quanto verificar. Por exemplo, eu estava passando uma senoide ali, aqui é uma parábola, uma função do segundo grau, para alunos de nono ano, executar. Tem maneiras mais simples que essa aqui. Essa aqui é fazendo a parábola pela definição, tá? Não pela função de segundo grau. Mas, bem, tem várias maneiras, muitas coisas que a gente pode fazer, e nós vamos seguir essa aula usando o currículo de movimento do Distrito Federal, a parte de ensino fundamental, que é de anos iniciais e anos finais. Eu vou tratar para o 6º ano, compreender a ideia intuitiva de ponta e reta e reproduzir retas paralelas e perpendiculares usando instrumentos de desenho ou aplicativo matemático. No caso, eu vou usar o GeoGebra. É uma aula introdutória de GeoGebra e que eu vou trabalhar só essas coisas, ponto e reta, retas paralelas e perpendiculares. Muito bem. Qual é a grande dificuldade aqui? Pensar em pontos
Pontos são coisas adimensionais, de dimensão zero. Ou seja, eles não existem na realidade. Você não tem um ponto, você tem representações de ponto. Então, um exemplo é o céu estrelado. As estrelas são enormes, mas quando a gente olha para o céu estrelado, a gente vê o céu repleto de pontinhos brilhantes, luminosos, né? São representações. Uma outra representação muito comum é de um pino, um alfinete, uma agulha, uma injeção. Essa pontinha é como se fosse um ponto. São só representações. E outra que a gente usa bastante é um lápis. São lápis bem apontadinhos. Quando a gente encosta esse lápis no papel, a gente tem uma representação de pontos. São exemplos. Todos são representações. Todas essas figuras que a gente trabalha na geometria básica, até o bidimensional, são só representações. Tá? Elas não existem no concreto. Mais exemplos de ponto. Eu trouxe aqui árvores, e não por uma acaso eu trouxe macieiras. Porque foi embaixo de uma macieira que Isaac Newton sentou para repousar, para descansar um pouquinho. Caiu uma maçã nele e ele passou a refletir por que aquela maçã caía naquela velocidade. Quando era uma folha, a velocidade era outra, a folha da macieira. E ele começou a se questionar e desenvolveu a teoria da gravidade. Muito bem, aí você fala assim, o que tem aqui de ponto, Dave? Tchan! Quando a gente olha de longe, a gente só vê uns pontinhos vermelhos. Mas, na verdade, são maçãs, que não são tão pequenininhas assim, né? Mas, de longe, é essa visão que a gente tem, assim como o céu estrelado. Vamos falar um pouquinho de exemplos de retas. Reta é unidimensional, ela tem uma única dimensão. Também não existe, são representações. E aqui, para representar, eu trouxe trilhos de trem. Por quê? Porque aqui é uma reta e aqui é outra. São duas retas horizontais e paralelas. Por que paralelas? Porque a distância entre elas é sempre a mesma. A gente consegue imaginar projetando essas retas que elas nunca vão se encontrar, porque a distância é sempre a mesma. Por outro lado, essas aqui também são representações de retas paralelas entre si e perpendiculares a essas duas horizontais aqui. Perpendiculares porque elas fazem um ângulo reto, bem retinho aqui. O que acontece? Essas retas, elas aqui no desenho, elas têm começo e fim. Na verdade, elas são segmentos de reta. Mas porque a gente não tem como desenhar algo infinito, né? Então, tudo é representação nessa parte de geometria básica mesmo. E quando a gente faz assim, tá bem plana a coisa. Agora, quando a gente quer fazer um trilho em perspectiva, olhe, essas duas retas aqui, esses dois trilhos, representam esses dois aqui, o de cima e o de baixo. Mas aqui eles não são. Na perspectiva, parece que eles vão se encontrar, né? Para dar ideia de profundidade. Mas sabemos que o trilho do trem é bem retinho. Por quê? As rodas do trem, elas não se aproximam ou se distanciam, elas são fixas no trem, sempre na mesma distância, certo? E esses batentes aqui, eles são perpendiculares aos trilhos, que o trilho é paralelo um ao outro, e os batentes também são paralelos entre si e perpendiculares aos trilhos, igual esse desenho aqui de cima. Como é perspectiva, dá a ideia de se aproximar, mas a distância é sempre a mesma. Muito bem, um outro caso de uma distância ser sempre a mesma é nas pistas de autoestrada. Pega-se a distância que tem para fazer as faixas, divide pelo número de faixas e esse é o tamanho de cada faixa, é sempre o mesmo. Sempre o mesmo tamanho, são faixas paralelas uma à outra.
para poder circular carros. Às vezes mais estreita, às vezes mais larga, mas existe padronização disso. Um mínimo de distância, do tamanho, de largura de uma faixa, para poder circular carros, caminhões, né? E isso em metro aqui no Brasil que cuida. Muito bem. Aqui outros exemplos de paralelas e perpendiculares. Primeiro eu trago uma janela aqui, um vitrô, né, em laranja. Esse vitrô tem essa barra aqui, ó, esse batente e o de cima, o de baixo e o de cima são paralelos. O da direita e da esquerda também são paralelos. Mas entre o de cima e o da esquerda há um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares, um ângulo reto. E esse desenho também tem perspectiva, mas a gente consegue imaginar que essa reta é paralela a essa, que é paralela a essa de cima, que é paralela à da janela, quando ela está fechada, né? Ao batente da janela lá de cima. E, no entanto, essa vertical aqui da esquerda é paralela a essa. Desculpe. É paralela a essa daqui, que é paralela a esta e esta. São todas as verticais paralelas, todas as horizontais paralelas. E fazendo sempre 90 graus, 90 graus, 90 graus. Aqui está um outro desenho, perspectiva de uma igreja, de uma catedral. Perceba que aqui eu tenho figuras que são pentagonais, de 5 lados, né? Penta. Aqui também, todas essas janelas e portas são pentagonais, né? Tem vitrais que são circulares. E aqui são pirâmides com base quadrangular. Essa parede aqui é paralela àquela ali, apesar da perspectiva. Essa aqui também é paralela a essa, paralela a esta. Então, em desenhos, na arquitetura, nas casas, temos muitas paralelas e perpendiculares. Olhe ao seu redor, veja o que mais que tem aí na sua casa, onde você estiver, na sua cidade, olhando pela janela, coisas paralelas e perpendiculares. Observe, você vai ver que a maioria das coisas, das arquiteturas, das estradas, objetos em casa, armários, mesas, muitas mesas são redondas, né? Mas assim, a maioria dos objetos são retangulares, com ângulos retos, retângulo, tá? Cama, armários, e assim vai. Observe. Bem, aqui um outro exemplo, que eu acabei passando um pouquinho antes da hora, né? Eu trouxe uma TV retrô, mais antiguinha, né? Ela tem 2 botões que, se visto de longe, parecem pontos. Ela tem uma tela que não é retangular, perceba que é ovalada, que é arredondada os cantinhos, né? Mas o gabinete dessa TV é retangular. Olha aqui, o cantinho retinho, né? E aqui tem uma cômoda, um gaveteiro, onde está servindo de suporte para essa TV. E essas gavetas também são exemplos de retas paralelas ou de segmentos paralelos. Você consegue imaginar um gaveteiro que as gavetas não sejam paralelas? Se não for paralela, de algum lugar está mais inclinadinho. Ou seja, tudo que você coloca na gaveta rola para o lado que está caído. Aí a gente fala o quê? Que a gaveta está quebrada, está com defeito. Ou a gente chama alguém para arrumar, ou a gente põe um preguinho, alguma coisa para alinhar, deixar essas gavetas retas, para elas fecharem direito e também para as coisas não ficarem escorregando lá dentro. Então, esse é um exemplo de coisas paralelas, retas paralelas, que a gente às vezes nem se dá conta. Olha um exemplo também de uma TV já modernona, né, de tela plana, fina. Aqui são ângulos retos. Então, o ângulo reto, paralelo, aqui a de baixo com a de cima, a da direita com a da esquerda,
é muito comum no nosso dia a dia. Aqui eu trago na arquitetura, plantas de casa. Olha, retas, paralelas, paralelas, paralelas. Até os móveis, olha, a cama, outra cama, aqui uma mesa, tudo paralelo às paredes. É o mais comum. Não é que só se use isso. Aqui tem uma coisa redondinha, aqui tem poltronas arredondadas, aqui também. Mas é muito usual, né? Bem, aqui é um outro exemplo também de tudo bem retangularzinho, banheiro, as casas, né? Aqui, ó, tudo escrito em inglês. Aliás, é importante ter noção de inglês, inclusive para isso, né? Tudo paralelo ou perpendicular. Essa é paralela a essa, mas é perpendicular, todas elas são perpendiculares a esta. Mas esta é paralela a esta, e assim vai. Aqui eu trouxe um exemplo de um terreno, uma casa que não é totalmente paralela e perpendicular. Vocês já viram, né? Estão vendo aqui no desenho, é um desenho mais antigo, tá? Um projeto, uma maquete de uma casa, onde esse lado aqui faz um bico no terreno. Provavelmente no terreno, para aproveitar melhor a casa, também foi feita assim. Por que eu digo isso? Ó, essa é paralela a essa, que é paralela a esta, mas chega aqui, ela é inclinada. Essa aqui é paralela a esta, que é paralela a esta outra. Por que aqui ela é inclinada? Veja que o ângulo aqui é maior do que 90 graus, porque se fosse retinho, ó, passaria mais ou menos aqui assim. E o banheiro ficaria menor. O que é? Aqui é a porta do banheiro, aqui uma pia, o vaso sanitário, o bidê. E aqui é o chuveiro. Se fosse reto, ficaria sem o chuveiro, não daria espaço. Mas perceba que isso dificulta a organização, a disposição dos móveis na casa. Veja que aqui é um retângulo e aqui também. Só que eles não estão paralelos. Então, quem está aqui tem uma sensação diferente de quem está aqui, que está mais distante. Pode ser muito ruim, muito incômodo e pode não ser. Provavelmente aqui não, que a casa já foi pensada para isso. São planejamentos que a gente faz. Aqui tem um outro desenho também bem antigo. Você veja que o terreno é um retângulo, né? Essa de cima paralela à de baixo, paralela a essas paredes aqui internas, essas divisões. A da esquerda paralela com a da direita e paralela com algumas divisões. Perceba que aqui foi feito um balcão, uma varanda. E essa varanda não é retangular, não é ângulo reto, ela está inclinada. Foi a opção da pessoa, aqui foi a necessidade, aqui foi uma opção de não usar paralelas. As pessoas podem fazer isso, mas perceba que ela dispôs aqui uma mesa redonda para aproveitar melhor o espaço, porque uma mesa retangular deixaria muito difícil ornar as coisas aqui, conseguir dispor os móveis de uma maneira harmoniosa, tá? Com isso eu dei ideia de retas paralelas e perpendiculares e quero mostrar para vocês o GeoGebra em si. Vamos lá. Aqui é a tela inicial do GeoGebra, as ferramentas, e aqui é uma área chamada área de desenho. Naqueles exemplos que eu dei, vocês viram que tinha sempre uma janelinha aqui diferente, que é exibir janela de álgebra. Eu não vou usar agora, tá? Mas daqui a pouco eu mostro algumas coisas para vocês. Talvez a gente chegue nisso. Muito bem. Nessa tela tem as ferramentas aqui. Muitas vezes a gente não percebe, mas são caixas de ferramentas. A mais usual é essa primeira, chamada mover. Está dizendo para a gente arrastar um objeto. Aqui é a sintaxe da ferramenta. Então, toda vez que você clicar numa ferramenta, olha essa sintaxe e mostra o que a gente pode fazer com ela. Quando a gente passa nessa ferramenta o mouse, esse triângulozinho fica vermelho. Então, aqui ó, é um novo ponto, para a gente clicar na área e fazer um novo ponto. Eu posso selecionar.
Olha lá, clique na área de trabalho, uma reta ou uma curva. Nesse triângulo vermelho, abre as outras ferramentas relacionadas a ponto. Nesse caso, interseção de 2 pontos, ponto médio ou centro. Aqui nas de reta, ó, abre uma outra caixa de ferramentas e assim vai. Polígonos, ângulos, tá? A gente vai mexer com algumas coisas. Vou de novo para essa ferramenta que é a que a gente mais usa. A gente usa tanto que para acessá-la, estando onde estiver, basta apertar o ESC do teclado, o escapar do teclado, para voltar a vir para ela. Muito bem. Talvez vocês não tenham reparado, mas eu tenho um ponto aqui. Ó, um ponto. Eu vou mover esse ponto. Mas o fato dele, ele está muito pequenininho. Foi de propósito que eu fiz isso. Quando eu coloco aqui que eu vou inserir um ponto, olha como ele é maior. Porque, na verdade, uma representação muito pequena fica difícil da gente visualizar e da gente mexer com eles. Tá? Então, eu posso ir fazendo vários pontos. E esses pontos estão num plano. Né? Então, vou fazer aqui, vou mudar o botão direito do mouse, vou em propriedades e escolho a cor. Perceba que o meu ponto C, vou mudar de cor. Vou botar aqui, ó. Vou botar ele em vermelho. Vou botar meu ponto B em verde. E aquele ponto A, que foi o primeiro que eu já tinha feito quando eu abri aqui, eu pus em rosa. Mal dá para ver, né? Botar ele em verdinho, em azul escuro. Né? Fica até difícil de ver. Muito bem. O que a gente pode fazer para evitar ficar difícil de ver desse jeito? Vamos lá em propriedade. O ponto A, eu clico aqui para ele aparecer de novo. E vou mandar aumentar o estilo dele, ó. Vou botar aqui. Posso colocar ele bem grandão. Posso colocar ele bem pequenininho, tá? Então, coloquei um ponto azul, um ponto vermelho, um ponto verde. Fechar. Eu posso vir nessa ferramenta de mover e mover um ponto para onde eu quiser. Certo? Posso fazer segmentos que ligam esse ponto. Ó, segmento definido por 2 pontos. Então, vou do verde até o vermelho. Desculpa, eu peguei reta, né? Então vou desfazer, ó. É o 1 do desfazer e aqui embaixo tem o repetir. Eu vou escolher segmento de reta, segmento, seleciono do verde até o vermelho. Eu posso fazer do vermelho até o azul, do azul até o verde e fechar um triângulo. Se eu movimentar qualquer um desses 2 pontos, o segmento movimenta junto. Por quê? Porque é uma propriedade que eu criei. É uma propriedade matemática esse segmento que vai desses 2 pontos. Então, por mais que eu movimente, este segmento aqui vai sempre do ponto verde ao ponto vermelho. Muito bem, mas eu não quero trabalhar com segmento hoje, então eu estou desfazendo. Eu vou trabalhar com retas. Então, reta definida por 2 pontos. Eu vou definir a reta passando pelo vermelho e pelo verde. Tá aí a reta. Se eu movimentar qualquer um dos pontos, a reta movimenta também, porque ela sempre vai passar por esses 2 pontos. Certo? E agora eu vou definir uma reta paralela a esta, passando pelo ponto azul. Então, eu falei paralela, vamos escolher reta paralela. Então, primeiro o ponto e depois a reta. Mas aqui a ordem não importa muito não, tá? Mas, ó, o ponto e a reta. Reta paralela, vamos de novo, ponto e a reta. Pronto, aí está, agora deu certo. Olha o que acontece, eu vou apertar o ESC do teclado aqui do meu computador. Selecionou automaticamente a ferramenta mover. Eu vou pegar o ponto verde e movimentar.
Do mesmo jeito que eu tinha falado para vocês, eu movimento um ponto, movimenta tudo. O que acontece? A outra reta também movimenta, porque ela tem a característica, a propriedade matemática de ser sempre paralela a essa reta original. Vou movimentar aqui e aqui. Então, eu vou mudar as cores para eu poder conversar com vocês e falar de cores. Vamos em propriedades. Vou falar que a reta A, a reta A vai ser verde clara. A reta B vai ser rosinha. Vou fechar isso aqui. E agora eu vou fazer retas perpendiculares. Eu vou fazer também uma reta perpendicular à reta verde, passando por aquele primeiro pontinho. Tá aí. Vou dar o ESC no meu teclado, foi para a ferramenta mover, posso clicar aqui também, viu? E vou movimentar, ó. Eu movimento um ponto e movimenta tudo. Por quê? Porque essa reta verde, ela foi criada passando pelo ponto verde e pelo ponto vermelho. A reta rosa, ela é paralela à reta verde. Então, conforme eu movimento a reta verde, o ponto verde consequente à reta verde, movimenta aquela de cima também. E essa reta aqui preta, ela é perpendicular a esta verde. Então, para ela ser perpendicular, ela tem que manter sempre um ângulo de 90 graus. Então, vou medir ângulos para vocês verem, tá? Eu vou medir o ângulo entre essa reta verde e essa reta preta, 90 graus. Agora, eu vou medir entre a reta preta e a reta rosa. 270. Por quê? Porque eu medi neste sentido. Vou desfazer e vou medir entre a reta rosa e a reta preta, 90 graus. Vou de novo, ao invés de apertar o ESC, agora eu cliquei na ferramenta mover, vou mover o verde, o ponto verde. Olha como os ângulos permanecem o mesmo, sempre 90 graus. Podemos fazer um segmento que vai desse ponto para esse aqui, ó, e vamos medir essa distância. Eu quero medir o segmento, 2,9. Vou aumentar essa distância, olha, eu estou aumentando a distância, mas ela é sempre, em todo pedaço, ela vai ser a mesma. Vou fazer um segmento com um comprimento fixo. Então, eu quero o segmento partindo daqui com um comprimento de 2 centímetros. Aqui. Desculpe, vou dar o ESC, vou movimentar, vou querer aqui para baixo, não vou fazer para cima, para ficar melhor. Então, agora, eu vou pegar, passando por esse novo ponto, fazer uma paralela. Reta paralela à reta verde, passando por esse ponto. O que acontece agora? Aqui eu fixei essa distância. Vamos medir essa distância? Ó, esse segmento é 2. Por mais que eu movimente o ponto verde, essa distância vai ser sempre 2. Percebe? Ó. Só que eu não fixei que ela tinha que ser perpendicular. Então, a distância das duas retas pode mudar. Depende como eu movimento a coisa. Mas a distância entre os dois pontos é sempre 2. Então, essa é uma curiosidade sobre o GeoGebra, que dá para movimentar, umas ideias. E eu espero voltar com mais dicas do GeoGebra para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês observem na casa de vocês, no espaço, pela janela, onde aparecem paralelas e perpendiculares. E
Espero vê-los em breve. Um abraço, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem.